Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela Rocha e você está no meu canal. Eu sei que eu tô um tempinho sumida, já tem algumas semanas aí que eu não gravo nenhum conteúdo aqui pro meu canal no YouTube, mas eu tô sempre presente, praticamente diariamente lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram e gostaria de me acompanhar mais de perto, por favor, aproveite e segue. Meu endereço no Instagram é @DanielaRocha, vou deixar escrito aqui do lado para vocês me seguirem. Mas eu queria dizer que o papo que eu vou levar hoje aqui com vocês é muito sério e eu gostaria de ter feito esse vídeo há algumas semanas atrás, só que eu confesso que é um assunto que é muito complicado, é um assunto que é muito difícil para mim, particularmente, falar sobre, porque eu vou ter que fazer uma coisa que é desagradável, é fazer uma análise, de comportamentos institucionais de igrejas durante essa pandemia. Nenhum aspecto a questão da pandemia deveria ser minimizada, refutada ou mesmo descredibilizada por esse setor que teoricamente preza tanto pela vida das pessoas, ou deveria prezar, mas infelizmente não está acontecendo isso nas nossas comunidades religiosas. E esse vídeo aqui, além de uma denúncia, é também um manifesto de repúdio a esse tipo de atitude dos nossos líderes principais de religião, e principalmente uma denúncia também no que diz respeito aos interesses dessas pessoas, desses líderes, o que de fato está por trás disso tudo, para eles estarem, a maioria deles, óbvio, eu não estou agravando aqui a todas as religiões, mas a maioria das instituições religiosas estão em peso, negando a gravidade, se negando a fechar as portas e colocando essa questão da pandemia, colocando essa questão do lockdown, da necessidade de fechar as portas, como se fosse uma disputa do preconceito, da intolerância religiosa. Muitos desses líderes estão querendo colocar dentro desse pacote, como se nós estivéssemos vivendo algo do tipo, ou você segue a Deus e desobedece a lei dos homens, ou você segue a lei dos homens e desobedece a Deus. Eles estão querendo colocar a gente nesse lugar, mas não é esse lugar que está sendo discutido agora nesse momento na sociedade, entende? Eu assisti há pouco tempo um vídeo de um pastor, se eu souber eu vou colocar o nome aqui, porque pra mim deu essa coisa de passar a mão pela cabeça, de falar e cada um que receba, sabe, o seu. Eu vou falar de fato nomes aqui, para ver se de alguma forma esses líderes eles se sentem pressionados a ter mais compromisso com a vida dos seus membros, a vida dos cristãos, daqueles que estão na ponta aí da igreja, daqueles que sustentam a igreja, não só com os recursos financeiros, mas também com o material humano. Esse vídeo que eu assisti, que eu tô falando aqui, é interessante perceber como algumas religiões têm feito dessa situação de pandemia um cavalo de batalha espiritual, enquanto na verdade não é. Gente, é preciso deixar bem claro o que a gente está vivendo aqui. Eu não faço parte da área de saúde, mas eu tenho muitos amigos que são da área de saúde. E eles estão literalmente dando suas vidas, dando seu sangue, todo o seu tempo disponível para poder dar conta do volume de pessoas contaminadas e que estão precisando de internação. É preciso deixar o mínimo possível funcionando. E é por isso que está acontecendo esse lockdown. Não é por... Ninguém quer fechar igrejas por questões de intolerância religiosa. Não estamos sendo proibidos de adorar a Deus. Os governantes estão, alguns deles, estão tentando salvar o máximo de vidas. É isso que precisa ficar claro na nossa cabeça. E nesse vídeo, esse líder, esse pastor, não sei, ele fala que devemos dar na nossa vida pelo evangelho de fato, mas não é a situação, não é isso. Não estamos sendo cerceados do nosso direito de liberdade religiosa. Estamos numa situação de calamidade pública e todos devem se juntar e se ajudar para tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Você não pode salvar, você não pode pregar a ninguém que esteja morto. E a partir do momento em que cristãos
negam o óbvio, negam o que está acontecendo por questões religiosas, isso impacta na vida de muita gente, porque essa não é uma doença que só afeta a mim, é uma doença que é de muito fácil propagação e que, mesmo que não me faça mal, pode fazer mal ao outro que está aqui do meu lado. Recentemente eu vi uma matéria também, eu vou deixar aqui, linkado também aqui no box de informações, que os cristãos, o meio evangélico é o meio que menos acredita na situação que a gente está vivenciando, é o meio que menos se protege. Que era isso que Cristo iria gostar de ver? Que é isso? Será que a gente está representando bem a Jesus? Não pense que você está pregando o evangelho, enfrentando essa doença de frente. Não é assim. Você consegue pregar o evangelho de outras formas, e essa é uma ótima oportunidade que a gente está tendo de pregar o evangelho. Sabe como? Mostrando que a vida das pessoas é o mais importante. Não é ir ao culto na igreja. Você não adora a Deus porque está entre quatro paredes num templo chamado igreja. Você adora a Deus quando você é a igreja. Não adianta ir para a igreja se você não está vivendo Cristo dentro de você. As pessoas estão tomando ranço de cristãos porque nossa comunidade cristã, e aí eu vou falar de maneira genérica, porque infelizmente isso respinga sobre todos nós. A nossa comunidade está sendo irresponsável ante essa situação, e simplesmente porque a gente quer apoiar um governo acima de tudo e acima de todos, e não é assim. Eu quero deixar claro aqui que eu não quero falar de política neste vídeo, tá? E eu quero deixar claro também que nenhum governante vai se preocupar com você, com a sua vida, com a vida da sua família de verdade, como você mesmo pode se preocupar. E não espere também essa preocupação de líderes religiosos, porque eles não estão preocupados com você. Desculpa, mas essa é a verdade. Ninguém vai se preocupar pela sua família, a não ser você mesmo. Ninguém vai se preocupar por você, a não ser você mesmo. E é isso que a gente está vendo hoje, infelizmente, de líderes políticos e de líderes religiosos. Se eles estão se engalfinhando por questões políticas, é um problema dele. A decisão de se resguardar, de se proteger, tem que ser nossa, pela nossa família e pelas nossas vidas. Então eu vejo que nós estamos tentando a Deus quando colocamos a nossa vida em risco numa situação que a gente sabe que não é para ser assim. E a maioria das igrejas evangélicas estão seguindo essa linha de dane-se o mundo, eu tô aqui para pregar o evangelho. Olha, você não precisa pregar o evangelho cara a cara, você pode pregar o evangelho através das novas mídias. Você tem feito isso? Você tem gravado vídeos, ligado para as pessoas que você disse importar, as almas e tantas almas que estão por aí? Será que de fato você está preocupado em salvar as almas, ou está preocupado apenas na social, em se encontrar com os amigos? É gostoso, de fato é gostoso se encontrar com os amigos na igreja, mas isso não é adoração. A adoração real, de verdade, que Cristo quer, ela acontece em espírito e em verdade. Ela pode acontecer dentro do seu quarto, entre só você e Deus. Não precisa estar entre as pessoas agora, neste momento. E é lamentável ver que diversas igrejas, inclusive a minha Igreja Adventista do Sétimo Dia, está se prestando a isso, a negar o que está acontecendo em nosso país. Eu estou falando de igrejas institucionalmente falando. Eu sei e tenho orgulho, inclusive, das igrejas, muitas igrejas locais que têm noção na vida e que estão fechadas, preservando a vida dos seus membros. E é nessa igreja que eu acredito. Essa igreja que localizada, ela faz a diferença na vida daqueles que estão em seu entorno. Não de uma igreja institucional que está longe dos membros e que acha que de fato está fazendo alguma coisa diferente na vida das pessoas. Não é nessa igreja que eu acredito nas igrejas locais. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para falar com você, líder local. A responsabilidade é sua. A Igreja Adventista, enquanto instituição, ela não tomou isso para si, né? Eu conheço outras igrejas, por exemplo, a Testemunha de Jeová, que ela está fechada desde o ano passado. Eu tenho amigos Testemunhas de Jeová, né? E eles estão tendo suas reuniões via Zoom, online, enfim, para preservar a vida dos seus. Eles deixaram de bater na sua porta aos domingos? Deixaram.
mas eles continuam pregando o evangelho. Você já deve ter recebido alguma ligação de um testemunho de Jeová para falar um versículo, para ouvir um pouco e falar um pouco de Deus. Com certeza você já ouviu falar nesse movimento que está acontecendo entre os testemunhos de Jeová. Eles não deixaram de pregar, eles não deixaram de fazer a obra por causa simplesmente de que eles não podem se reunir na igreja, nem podem ir na casa das pessoas devido à pandemia. Então isso não é desculpa para você não pregar o evangelho, para você dizer que vai para a igreja mesmo porque o mandamento de Deus é ir de pregar. Você não está impedido de ir e pregar, só que o ir agora é outro, não é você ir literalmente como pessoa, é você ir virtualmente. Ligue, mande um e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp, mande um áudio. Essas são as formas que você pode evangelizar, que você pode falar com um irmão, que você pode manter um apoio às outras pessoas. É um absurdo o que está acontecendo nas igrejas. Mesmo que agora elas dizem, né, estamos de acordo seguindo o decreto, porque o decreto agora colocou a igreja como algo essencial, então a gente pode colocar 30% das pessoas aqui dentro e temos álcool em gel e não sei o que. Engraçado, no ano passado o decreto era de não saírem, né, inclusive fechar as igrejas, e as igrejas agonizaram até, por uma questão política, até os governos cederem, até que eles conseguiram entrar como serviços essenciais. Aí agora já não reclama mais, porque está fazendo o que querem, né? Esse não seria o momento de vocês, líderes religiosos, líderes da minha igreja, de colocarem a mão na cabeça e pesarem, olha, por mais que o decreto autorize, é melhor que descumpramos não, né? Que sejamos razoáveis e deixemos e aconselhemos nossos membros a ficarem de fato em casa. Mas não tem coragem disso, porque não é a vida das pessoas que vocês estão preocupados. Porque se fosse, não teria nem por que eu estar gravando esse vídeo, porque vocês já estariam fazendo isso que eu estou falando, se vocês estivessem de fato preocupados com as pessoas. Só que eu estou cansada de ver irmãos meus morrerem, né, irmãos na fé. Eu estou cansada de ver todo dia, receber uma notícia de alguém conhecido que está internado, entubado, e pouco tempo depois receber a notícia de que morreu, né? Eu não estou dizendo que eles contraíram, foram contaminados na igreja, nada disso, mas a gente precisa minimizar as possibilidades dessas pessoas serem contaminadas. E por mais que na igreja a gente tenha o controle, a gente sabe, passe álcool em gel, que faça limpo e aconteça, mas a pessoa ela precisa sair da casa dela para ir até a igreja, e é nesse movimento que ela pode se contaminar, ela pode precisar de ônibus, enfim, a gente precisa minimizar as possibilidades das pessoas se contaminarem, e isso só se faz se ficarmos em casa. Eu queria muito que esse vídeo chegasse, de fato, a líderes religiosos que fossem razoáveis, que pudessem pensar para além de marxismo cultural, para além de acordos secretos entre o Papa, entre o Joe Biden, entre a China em relação a essa pandemia. Eu queria muito que essa mensagem ela chegasse a vocês, porque o que vocês estão fazendo com as pessoas, com os membros das igrejas que vocês dizem estar pensando no espiritual e etc., a vida dessas pessoas vai ser cobrada a vocês. Talvez vocês estejam pensando que estejam fazendo um grande trabalho, porque na cabecinha de vocês deve estar passando em algum momento que é por uma questão espiritual, mas não é. Se vocês estivessem preocupados com o espiritual das pessoas, vocês estariam dando suporte para essas pessoas, mas vocês não estão. Eu não recebi uma ligação de um pastor meu nessa pandemia. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo aqui, se você recebeu uma ligação de um pastor da sua igreja, você comente aqui para eu saber que algum pastor ligou para você. De fato, estamos preocupados com a vida espiritual das pessoas? Ou estamos preocupados com o bolso e com o poder? O quanto de poder eu tenho sobre uma comunidade religiosa? Ou estamos preocupados com o volume de dízimos e ofertas que talvez tenham caído devido à pandemia?
É uma possibilidade. E eu espero de fato que não seja essa a realidade. Mas para mim não tem como não pensar nisso, que só pode ser isso, que só pode ser números e poder. E a única forma de demonstrarmos, não só a mim, que eu não sou ninguém, as pessoas que estão à nossa volta, perdendo familiares, amigos, de que a vida delas de fato importa e que a gente quer de fato pregar um evangelho eterno, um evangelho de Cristo, é fazer o que Cristo fez, cuidar das pessoas. E nesse momento, cuidar das pessoas é manter um afastamento, é manter o máximo de pessoas em casa, é cuidar sim da saúde mental e espiritual delas, de uma forma alternativa. Existem milhares de formas de cuidarmos uns dos outros e eu já comecei a minha parte. É uma partezinha muito ínfima, muito pequena, a gente pode fazer muito mais. Se de fato estamos preocupados com a espiritualidade das pessoas, demonstremos essa preocupação de outra forma, que não exigindo que os templos estejam abertos. A gente precisa encarar e ajudar nosso país a sair dessa situação terrível que está. E a gente não vai conseguir sair tão cedo se eu e você de fato não nos ajudarmos. Não vamos esperar de líderes religiosos, porque já sabemos que não podemos contar com a maioria deles. Não vamos esperar de governantes, porque a maioria deles também não está preocupada com a gente, com a nossa família. Vamos fazer a nossa parte. Porque Cristo também, na época dele, ele não esperou nada do governo. Ele também não esperou nada dos líderes religiosos. Porque não estavam preocupados naquela época e hoje também com a vida das pessoas. Se a gente segue de fato a Cristo, a gente tem que entender que o Cristo que a gente segue é um Cristo que não deita para as coisas deste mundo. Ele está muito mais preocupado com as pessoas de fato. E por isso que ele andava com as pessoas. E as pessoas assim que a sociedade desprezava. Ele não andava com líderes religiosos, apesar desses se acharem que estavam com Deus. Ele não andava com líderes governantes do país, que se achavam deuses. Ele andava com o povo, porque era quem precisava de Deus e quem sentia falta de fato de Deus. Gente, esse é o meu vídeo. Desculpa, ele ficou um pouquinho grande, mas eu precisava dizer tudo o que eu precisava dizer, sabe? Vocês compartilhem o máximo de pessoas possíveis para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis e que, quem sabe, esses líderes, eles tenham um pouquinho só de misericórdia e pensem em alternativas de adoração e parem de propagar mensagens, teorias conspiratórias, parem de pregar teorias conspiratórias, eles parem de pregar frivolidades, eles parem de se sentir o tempo todo vítimas, ameaçados porque estão recebendo algum tipo de crítica. Que eles estejam aqui de fato para trabalhar pelo povo, não para defender instituições, mas para defender o povo, as pessoas. Esse foi o papel de Cristo, defender e salvar as pessoas, não instituições, porque eu fui ensinada de que placa nenhuma vai subir ao céu. Não é a igreja adventista que vai ser salva, não é a igreja da Assembleia, não é a igreja da Universal, não, são pessoas. Então eu não vou passar pano para instituição nenhuma que esteja pondo em risco pessoas. Tá bom? É isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, comenta aqui embaixo como é que tá aí a situação na sua região e quais formas que a gente pode se aproximar uns dos outros sem estarmos de fato presentes. A gente pode estar virtualmente ajudando outras pessoas, tá bom? Um beijo, obrigado por assistir até aqui e até mais.